Bom, vamos então iniciar a nosso bate-papo hoje. Peço que todos, por favor, coloquem o seu microfone no mudo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode se manifestar ao longo do nosso bate-papo, ou pelo chat, ou ergue a mãozinha aí, e a gente interrompe sem problema nenhum. Ou deixamos para o final as perguntas também. Já estou autorizando mais algumas pessoas. Só mais um minutinho. Bom, vamos lá. Boa noite a todos. Em nome do Lions Clube de Tatuí, quero agradecer a presença de todos nesse ambiente virtual. Dizer que é com muita alegria que nós iniciamos aqui esta noite. Quero agradecer a nossa companheira Leão Cristiane, que é a presidente da Comissão de Saúde, que trabalhou bastante para que esse dia acontecesse. Queria agradecer, viu, Cris, pelo seu empenho, pela sua dedicação. Com certeza esse evento acontece hoje com tanta presença de pessoas e de companheiros pelo seu trabalho e trabalho da sua comissão. Então, leve o agradecimento desse presidente e, com certeza, nós vamos hoje aprender bastante e a comissão dando uma importante contribuição nesse mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa. Então, Cristiane, leve o meu agradecimento a todos da comissão e meu muito obrigado. Obrigado também pela dedicação na questão da máscara, ficou muito bonito. Estão todas de parabéns. Isso daí significa união e trabalho e dedicação. Então, que Deus abençoe bastante a vida de vocês. Nós fizemos uma parceria, estamos trabalhando nisso já há algumas semanas e recebemos hoje aqui nesse ambiente virtual a Luciana Oates, que é nossa conterrânea aqui de Tatuí e é presidente do Instituto Oncoguia. Ela prontamente nos atendeu e para participar deste evento hoje. O tema é falando abertamente sobre o câncer de mama e tenho certeza que todos vão aprender bastante nesta noite. Quero agradecer a presença da FAESB, através da sua coordenadora Márcia, também da nossa companheira Beatriz, diretora da ETEC Sales Gomes. Enfim, sintam-se todos e também, se tiver aqui no nosso ambiente virtual algum companheiro de outro clube, também receba o nosso abraço. Companheiro Léo Leão Vitor, presidente do Distrito Léo, também receba o nosso abraço. E vamos hoje aprender um pouquinho mais com a Luciana. Luciana, passo a palavra a você e desde já agradeço pelo tempo e pela dedicação e pelo trabalho do Instituto Oncoguia que a gente acompanha, pelas mídias, pelas redes sociais. Li uma matéria no Estadão que o site do Oncoguia foi classificado entre os 20 sites de confiabilidade do Brasil na questão da saúde, no campo que vocês trabalham, que é o câncer. Então, meus parabéns pelo trabalho do Instituto e fica, então, aí a palavra concedida a você a partir desse momento. Muito obrigado e boa noite. Bom, Christian, muito obrigada. Quero agradecer muito o convite. Confesso que dá um pouco de gelo na barriga falar para uma plateia assim, assim, que ao mesmo tempo eu me sinto em casa. Mas eu estou vendo aqui Dona Alzira, que honra, Dona Alzira, poder falar para você. Então, muito, muito especial. Bom, minha mãe, meu pai, e ao mesmo tempo saber que são pessoas aí da minha cidade natal querida, Tatuí, e outras eu sei que tem gente aí de outros lugares. Então, muito especial mesmo poder contar um pouquinho para vocês do que eu aprendi, do que eu escolhi para minha vida,
a causa, né, que hoje eu defendo e que a gente trabalha muito para, de uma certa forma, conseguir mudar a realidade. E, sem dúvida nenhuma, acho que o objetivo desse nosso papo é a gente poder esclarecer dúvidas, né, desmistificar, e acho que, como diz o nome, né, é falar abertamente de um tema que eu sei que é muito desafiador, né, porque, na verdade, ninguém gosta de falar de câncer, né? Ninguém gosta de falar de câncer. Então, eu já começo agradecendo vocês, né, porque eu sei que não é um tema palatável, eu não sei que não é um tema agradável, então, que bom que vocês vieram para a gente, assim, conversar um pouquinho mesmo a respeito. E é uma palestra, né? Eu tenho aqui uma apresentação para compartilhar com vocês, mas podem me interromper, né? Como o Christian falou, se vocês sentirem necessidade de fazer alguma pergunta na hora, pode mandar aqui, de repente, por escrito, ou abre a janelinha e fala comigo, tá? Pode ser dessa forma, que fica legal também, tá bom? Então, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui com vocês, que a gente já testou, espero que dê tudo certo. Deu certo, Christian? Deu certo. Então, né, acho que assim, já fazendo esse convite para vocês, a ideia é que a gente realmente converse sem medo do câncer de mama, né? Que a gente que vocês realmente se saiam daqui depois dessa nossa conversa. Eu sei que é desafiador, né? Pensar em sair sem medo, mas que vocês realmente passem a não deixar que o medo paralise, que acho que essa é uma preocupação muito, muito importante, né? Opa, agora ele não está mudando. Foi. Bom, por que a gente está aqui hoje? Né? Assim, o que vocês acham, né? Que a gente está aqui hoje para falar desse tema? Eu vou seguir, tá? Então, a gente está aqui hoje porque a gente está falando, né, de uma doença, sim, que é séria, que é grave, que afeta muitas mulheres. Deixa eu mudar aqui, senão eu não estou vendo vocês. Peraí. Que afeta muitas mulheres. E, infelizmente, a gente está falando também de uma doença cercada por muita desinformação e, além de desinformação, muitos mitos, né? A gente está o tempo inteiro falando de tudo isso. Pra vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de 181 mulheres que recebem o diagnóstico de um câncer de mama por dia no Brasil. Olha só como a gente está falando, né, de uma doença que está muito pertinho da gente, né? Tem muitas mulheres recebendo esse diagnóstico, e tem um dado que ainda é mais preocupante, é que mais da metade desses casos, quando eles são descobertos, eles já são descobertos numa fase avançada. Vou fechar aqui, senão vocês vão ouvir o barulho da rua junto comigo. Eles já são descobertos numa fase avançada, que é um dos pontos também que a gente acha muito sério e que a gente precisa mudar no Brasil. Quando a gente está falando de câncer de mama, a gente está falando de uma doença democrática, né? Ela não escolhe raça, ela não escolhe idade, ela não escolhe personalidade, ela pode sim atingir qualquer mulher. E tem mais uma coisa, hein? Não sei se vocês sabem, mas homem também pode ter câncer de mama. É bem menor, obviamente, a incidência. A gente fala aproximadamente de cada 100 mulheres, um homem pode ter câncer de mama. Então, o câncer de mama é o que mais acomete mulheres no mundo. A gente também tem esse dado de que a cada 60 segundos uma mulher recebe um diagnóstico de câncer de mama no mundo. Para vocês saberem aqui, este ano no INCA, que é o nosso, né, Instituto Nacional do Câncer no Brasil, ele que é responsável, né, por fazer todas as estimativas. A gente sabe que para esse ano a gente está falando de aproximadamente 66 mil novos casos de câncer de mama. E aí, só para a gente pensar um pouco o que são 66 mil, né, é quase que o tamanho da população inteira da cidade de Peruíbe, né, que é ali no litoral. O que eu acho que, para a gente já começar a falar de informação que todo mundo precisa saber, quando a gente detecta precocemente, ou seja, pequenininho, a gente hoje fala de mais de 95% de chances de cura. É de cura que a gente está falando.
E, claro, a gente também fala em mais qualidade de vida para quem convive com a doença, mesmo numa fase mais avançada. Então, né, linkando ali com a pergunta que eu fiz no começo, né, por que a gente está aqui, por que a gente tem que falar sobre o câncer de mama, e sim, né, esse assunto tem a ver com todos nós. Nós usamos muito aqui no Oncoguia, né, toda vez que a gente fala de câncer, né, a gente fala que câncer é sim um problema de todos nós. Então, justamente, né, porque já vi aqui a carinha de vocês, aqui nós somos mulheres, nós somos mães, nós somos filhas, nós somos irmãs, nós somos amigas. Tem homem aqui, então tem pai, tem filho, tem irmão. Mas além de tudo isso, todo mundo aqui pode ser um multiplicador de uma informação de qualidade, né? Então, já faço um convite para vocês, que vocês escolham uma coisa, né, aqui desse nosso bate-papo e um aprendizado, né, que ao final vocês se comprometem depois comigo para contar para 10 amigas, tá bom? Para a gente depois garantir que mais e mais pessoas tenham acesso à informação de qualidade. E ó, né, aqui a gente pode já começar falando. Então, você pode começar ainda hoje sendo essa mulher mais informada, que se conhece. A gente vai falar um pouquinho da importância de cada mulher conhecer muito bem as próprias mamas, que tem um médico parceiro. Eu sei que esse também é um desafio, mas é muito importante, né, que a gente tenha, assim, um médico, acima de tudo, parceiro, que prioriza o seu autocuidado em saúde, e você pode também ser engajada na causa do câncer. O que eu acho que é muito importante também é a questão da informação, né? Então, hoje a gente tem aí, né, uma avalanche de informações rolando o tempo inteiro, e aqui, né, no nosso celular o tempo inteiro, eu brinco até com muito, dou sempre de exemplo o famoso WhatsApp da família, onde chega muita notícia, onde chega muita informação. E eu acho que aqui eu já queria muito, né, falar com vocês sobre a importância da gente ter muito cuidado com aquela informação que a gente passa para frente, tá? Então, aqui tem um resuminho de como é que vocês podem começar a identificar o que é uma informação que é correta, do que é uma informação que hoje a gente fala que é fake, né, que é mentira. Tanto que a gente até discute, né, que assim, se é fake, não é notícia. Então, não merece ser compartilhado. Então, ó, dicas rapidinhas para vocês, né? Então, por que eu estou falando de informação para vocês? Porque a grande base do nosso trabalho é a gente disseminar informação de qualidade. A gente acredita muito que, a partir do momento que você tem acesso a uma informação, você se prepara, você tem uma noção mais clara, né, daquilo que você vai enfrentar pela frente, você se fortalece, te ajuda no processo de tomada de decisão. Então, tudo isso é muito importante. Então, para a gente garantir que somente informação de qualidade realmente faça diferença, a gente também precisa educar as pessoas sobre o que é uma informação falsa sem qualidade. Então, passando aí rapidinho por algumas dicas com vocês, claro, né, leia todo o conteúdo, cuidado para não ser superficial. Às vezes a notícia chega ali no teu WhatsApp, né, saiu hoje o medicamento que cura o câncer. Meu Deus, né? Quem que não espera essa notícia, né? Acho que essa é a notícia mais esperada. E aí eu nem leio nada, puf, mandei para o meu WhatsApp inteiro. Ai, né? Tem um estrago gigante nessa minha ação. Então, cuidado, assim. Vocês não sabem a quantidade de notícia que rola que é de 10 anos atrás. Assim. Então, aí, primeira coisa importante, qual a data? Qual é a origem? Quem escreveu a matéria? E aí, claro, é muito difícil a gente identificar, porque, gente, tem uma indústria da fake news. Tem gente que tem um negócio por trás, realmente porque está ganhando muito dinheiro com uma notícia falsa. Então, a origem é muito importante, quem escreveu é muito importante, a data é muito importante. Se tudo isso está difícil, eu garanto que se vocês pegarem a notícia e colocarem no próprio Google, se ela for falsa, vai aparecer.
imediatamente essa notícia é falsa. Por quê? Porque hoje tem várias agências só trabalhando para combater fake news. Se vocês quiserem saber mais a respeito, então existe a agência Lupa, existe o próprio Ministério da Saúde, tem um canal de combate a fake news, que é um número que você pode mandar e fazer a pergunta, e ter muito esse cuidado, e ó, na dúvida, não compartilhe. Tá? Na dúvida, não compartilhe. Eu sei que é muito tentador, eu sei que muitas vezes a gente não está fazendo mal, a gente está fazendo bem, né? Porque você fala, meu Deus, uma notícia que está falando aqui de um medicamento que vai curar o câncer e tal. Calma, calma. Né? A gente está falando de uma doença complexa que não vai ser um tratamento, né, simplesinho qualquer que vai curar o câncer. Então, precisa tomar muito cuidado com esse compartilhamento de informações, tá bom? Vamos para frente. Opa, agora travou aqui. Ah, peraí, que acho que eu passei um monte agora. Oh, meu Deus. Tô indo para frente ou para trás? Peraí. Um monte para frente. Acabar a graça de vocês aqui. Outra coisa importante. Então, vamos, né, testar na prática algumas notícias, para vocês terem uma ideia, que ainda rolam na internet e que muitas vezes confundem, ou são mitos, tá? Ou são mitos, ou são verdades. Vamos ver se eu vou perguntar aqui, se vocês quiserem, se alguém quiser tentar me responder, pode responder, tá? Então, o que vocês acham? Né? Vocês acham que toda mulher que tem histórico familiar de câncer de mama vai ter câncer de mama? Alguém consegue me responder? Não necessariamente. Muito bem, então é isso mesmo, tá? Só para a gente saber. Não é Ela pode ter uma predisposição genética, mas não quer dizer que ela vai desenvolver. mesmo. Então, não estamos falando de uma verdade absoluta. Né? Agora, o que é muito importante dessa informação? Se eu tenho histórico de câncer de mama na minha família, eu preciso sim conversar com o meu ginecologista sobre isso e eu preciso me cuidar de uma forma ainda mais personalizada, tá? Vocês acham que câncer de mama só acontece em mulheres mais velhas? Não, né? Tem uma pessoa aqui fazendo dedinho, não. Então, não é verdade. Claro que a maior incidência é entre mulheres com mais de 50 anos, tá? Se a gente olhar lá, né, a estimativa do INCA que eu contei para vocês, sem dúvida nenhuma, ainda a incidência ela tá maior entre as mulheres com mais de 50 anos, mas já existe aí, né, todo um olhar dos especialistas de forma muito preocupada para essa questão do câncer de mama estar sim acontecendo em mulheres mais novas, né? Eu tenho aqui uma menina que trabalha comigo no Oncoguia, que ela teve câncer de mama com 23, né? Para vocês terem uma ideia, e eu tenho certeza que todo mundo, né, acaba conhecendo alguém mais novo, mais jovem, tanto que toda palestra que eu dou, todo mundo vem me perguntar: "Ai, por que não pode fazer a mamografia antes dos 40?" Né? Porque eu estou vendo tantas mulheres mais jovens fazendo, né, tendo câncer de mama mais cedo. Daqui a pouco a gente fala disso. Vocês acham que amamentar aumenta o meu risco de ter câncer de mama? Não, né, mãe? Não. Amamentar é ao contrário, tá? Amamentar é fator protetivo, fator de proteção. Então, claro, né, que a gente também não pode falar, ai, meu Deus, né, eu não consegui amamentar, então eu estou perdida. Não, né? Se eu amamento, eu ganho ponto. Mas se eu não amamento, eu não perco ponto, tá? Então, é só uma questão aí de você aumentar a forma como você está se protegendo, está protegendo a sua mama para o surgimento do câncer de mama. Já falei para vocês, né? Então, o homem pode sim ter câncer de mama, mas é um número bem pequenininho. E aí, acho que um ponto já para a gente começar a conversar de mamografia, né? Então, se eu faço o autoexame todos os meses, eu não preciso fazer a mamografia? Eu estou liberada da mamografia? O que vocês acham? Não está. Muito bem, então isso mesmo. Então, a gente já passa para o nosso próximo tópico aqui, porque é super importante, as coisas elas são complementares, né? Será que eu passei muito? Deixa eu só conferir aqui. Ai, meu Deus, eu estou confusa aqui com... Aqui. Já indo para essa questão, né,
da hereditariedade ou não, né? Qual a importância do fator, né, familiar, de eu ter realmente pessoas com câncer de mama na minha família. Olha só, né? Até para vocês entenderem o tamanho da relação, né? Então, 90% hoje, gente, depende da gente, né? Depende realmente da forma como a gente se cuida, da questão do dia a dia, dos hábitos de vida, de você fazer autoexame, de fazer mamografia. 10% está relacionado realmente ao histórico familiar, né? Então é bem menorzinho essa questão da carga hereditária. A gente acha que é muito, né? E na parte que depende de cada um de nós, olha do que é que a gente está falando, tá? Então hoje a questão do peso é muito importante. Hoje, se a gente estivesse aqui conversando de outros tipos de câncer e não só de câncer de mama, para vocês terem uma ideia, a questão da obesidade, ela tem relação hoje com mais de, primeiro que assim, é 30%, e ela tem relação com muitos tipos de câncer. Não é nem só câncer de mama, né? Então, a gente realmente prestar atenção com relação ao peso, manter um peso, né, equilibrado, hoje é muito, muito, muito importante. Claro que a gente precisa ter muito cuidado com bebida alcoólica, né? E aí é pouquinho mesmo, né? Se a gente for falar em dose diária, é menos de uma tacinha por dia. Tabagismo, nem pensar, né? Não tem dose para o tabagismo, né? Tabagismo tem que cortar definitivamente. Acho que isso todo mundo já está bastante informado a respeito disso. Aproveito para falar um pouquinho com vocês, porque eu acho que, né, todo mundo pode ter pessoas mais jovens. O que está muito perigoso hoje, que está crescendo bastante no Brasil, é o famoso narguile, né? Narguilé, que acho que vocês sabem o que é. E tem o cigarro eletrônico também, crescendo muito no Brasil, principalmente entre os jovens, né? Porque é bonitinho, é descolado, é moderno e está crescendo muito. E a gente sabe muito pouco sobre o cigarro eletrônico. E aí, obviamente, né? Então, chega de sedentarismo, a questão do sedentarismo tem que ser colocada em prática, lembrar de alimentação saudável e manter sempre os exames em dia, gente, e sempre prestando muita atenção no próprio corpo, né? Nosso corpo dá sinal sim, né? Nossa mente dá sinal sim, nossa emoção dá sinal sim, e a gente não pode negligenciar tudo isso. Acho que tem uma questão aí muito importante da gente se priorizar mais e de lembrar que, com relação à saúde, talvez, né, saúde tenha que estar mesmo entre os três pontos mais prioritários da nossa vida. Olha só, né, quando a gente começa a falar da importância da mamografia, né, dos exames em dia, do que a gente está falando? Aqui é só uma representação, para vocês terem uma ideia, de um possível tamanho, né, do tamanho de um possível nódulozinho. Então, a gente tem ali o nódulo de 1 centímetro, de 2, de 3, de 4 e 5. Quando eu falo para vocês, né, daquela história de que a grande maioria dos casos descobrem já de um tamanho avançado, com mais de 5 centímetros, é esses 5 centímetros, 4 centímetros que a gente precisa mudar. Então, achar desse tamanho é muito mais complicado. A gente tem que batalhar muito para achar pequenininho. Olha um exemplo na prática para vocês, ó. Aqui a gente tem duas imagens de mamografia. Tá vendo o pequenininho aqui, onde está estádio 1? Né? Dá para ver? Que é do lado, para mim é o lado, tá escrito aqui embaixo, né? Estádio 1. Ele é bem pequenininho, aqui é um nódulozinho de 1 centímetro. Aqui a gente já está falando do lado de um de 5 centímetros, tá? Por que a gente fala tanto da importância da mamografia e não só do autoexame? Se eu ficar fazendo só autoexame, eu corro o risco de só perceber alguma coisa já desse tamanho grande. Enquanto que se eu estou fazendo a mamografia, eu pego o pequenininho, tá? Então, já vou falar para vocês um outro ponto que eu sei que é uma confusão, que as pessoas falam, quando eu estou fazendo mamografia, eu estou fazendo prevenção. Não, você não está fazendo prevenção. Né? Mamografia, a gente está procurando.
né? Mamografia é um exame que é verdade quando a gente fala, quem procura acha. A gente está fazendo um exame sim para procurar. Por isso que, claro que dá medo, claro que a gente não quer achar nenhum câncer, mas aí que está o desafio, né? Se eu acho pequenininho, eu consigo curar. Se eu acho grande, eu começo a ter um pouco mais de dificuldade por conta do tamanho da cirurgia, por conta do tipo de tratamento. Mas esse é o grande foco, gente. Eu acho que aqui né, o meu maior objetivo é deixar que vocês entendam direitinho a importância da mamografia. E por que quando a gente fala, então, de mamografia, a gente está falando de diagnóstico precoce, né? Não está falando de prevenção. Quando eu adoto hábitos de vida, quando eu deixo de ser sedentária, paro de fumar, aí são hábitos, são realmente atitudes relacionadas à prevenção do câncer. Foi aqui? Deu para entender? Então, vamos em frente. O que mais, né? Quando eu estou falando de eu fazer o meu autocuidado da mama, o que mais que eu posso fazer? Então, a primeira coisa que é super importante, e claro, é o famoso autoexame, a gente deu uma mudadinha no nome dele, né? A gente fala que a mulher tem que conhecer o próprio corpo, em especial a própria mama. Né? E como é que eu faço para conhecer? Eu toco e eu olho, né? Então, eu tenho sim que me tocar, tenho que me olhar, justamente para eu poder perceber se eu conheço e alguma coisa muda, eu consigo chegar para o meu médico e falar, doutor, não era assim, mudou. Né? E aí vocês já devem ter visto aquele monte de fotinho, né? O mamilo entra para dentro, um abaulamento na mama, uma parte da mama fica com uma sensação como se fosse casca de laranja, começou a sentir umas fisgadas. Isso é câncer de mama, gente? Não. Tudo isso são sinais de alerta para que eu procure rápido ajuda, né? Para que eu procure logo o especialista para eu poder tirar uma dúvida. E aí isso eu gosto bastante, né? Então, a mulher tem o papel de se conhecer. O médico tem o papel de examinar. E aí eu já aproveito então para falar para vocês que quando a gente vai para o ginecologista, durante a consulta, que essa consulta precisa acontecer uma vez por ano, o ginecologista tem que fazer o que a gente chama de exame clínico das mamas. Que é quando ele faz a palpação, quando ele, né, consegue dar muita certeza para a gente que está tudo bem ou não. E aí sim ele também pode pedir todos os exames. Hoje, o tratamento né, o diagnóstico, o cuidado mesmo, principalmente da oncologia, ele está cada vez mais personalizado. Então, é muito importante, né, que durante a consulta, tudo que a gente está falando aqui, vocês passem a também levar para o ginecologista. Então, claro, se eu tenho casos de câncer na minha família, seja minha mãe, seja minha irmã, uma tia, na próxima consulta com o ginecologista, precisa contar isso para ele. Né? Se ele ainda não sabe disso, é muito importante que isso seja tema da próxima consulta, é muito importante que ele faça o exame clínico das mamas, e claro que nessa consulta, se é uma consulta anual, que ele peça quais são os exames adequados para você. Se você tem mais de 40 anos, ele tem que pedir a mamografia. Se você tem menos de 40 anos, não tem que fazer mamografia. Eu sei que é difícil de entender, mas muitas vezes a mamografia ela não é nem adequada, porque a mulher tem uma mama mais jovem, ela é um pouco mais densa. Então, eu sei que tem médico que pede ultrassom, eu sei que tem médico que pede ressonância magnética. Então, é bem variado. A nossa recomendação é que a mulher tem que continuar, a mulher mais jovem, precisa se conhecer, precisa, né, fazer... precisa ir ao ginecologista, e aí o ginecologista decide qual é o exame mais recomendado. Disso tudo, né, o que volto para a minha fala ali, né, o que é super importante é a gente assumir uma postura que seja ativa e responsável com relação à própria saúde. Então, eu estou me informada, eu estou fazendo a minha parte, eu estou cuidando de mim, né, então eu estou agindo de forma muito responsável com relação à minha própria saúde. Voltando lá, né, para os outros nossos 10% que a gente falou rapidinho, acho que todo mundo ouviu a história aí da Angelina Jolie em algum momento, né? Então, hoje,
a gente está sabendo muito mais a respeito desse câncer hereditário, né? Então, hoje a gente já sabe que é importante saber direitinho qual é o tipo de câncer que a sua família teve, quem que teve, então se foi a mãe, se foi a avó, se é primeiro, né, se é segunda geração, se isso está se repetindo. Hoje a gente já sabe que existe uma mutação que é o BRCA, que tem muita influência também, né, nas decisões. E aí eu acho que a principal questão aqui é, a partir do momento que eu estou informada, que eu sei a respeito disso, você pode ou não tomar algumas decisões. Então, acho que a Angelina Jolie veio a público para contar, né, o que foi que ela decidiu fazer. No caso dela, ela fez a retirada total das 2 mamas. Teve uma segunda etapa dela que foi menos divulgado, mas ela também chegou a tirar os ovários. E acho que tudo isso, gente, a gente está falando então, né, de uma análise muito grande do ponto de vista da oncogenética. Então, isso é uma análise que o oncogeneticista consegue fazer por meio de vários exames. Ele te dá uma conclusão. Essa conclusão, ele consegue te falar, olha, você tem 90% de chance de ter um câncer de mama, e com essa informação em mãos, você toma alguma decisão. Tá? Então, a gente está nesse nível hoje, né? Tendo aí muitas decisões importantes sendo tomadas justamente para a gente pensar. Oi, meu Deus, olha lá, ele está indo para frente de novo. Pensar no que a gente pode fazer. Tá tudo bem aí? Quiserem me interromper, me interrompam. O que mais que eu posso fazer, então? Eu posso, né, priorizar minha própria saúde, lembrando da questão emocional, física, da questão espiritual. Acho que uma coisa que eu gosto muito de dar de exemplo, né, assim, se vocês pararem para pensar comigo, por que será, né, que lá no avião, quando a gente está no avião e que a gente aprende todos aqueles procedimentos, caso aconteça alguma coisa, vocês devem lembrar comigo, né, que a recomendação é, se você está com uma criança, em quem que você põe a máscara primeiro mesmo? Vocês lembram disso? A gente põe na gente primeiro, né? E acho que isso é uma reflexão bem importante, principalmente para nós mulheres, né? Que a gente hoje assume múltiplos papéis. A gente cuida da casa, a gente trabalha, muitas vezes a gente cuida do marido, né? Da saúde do marido, da saúde dos filhos. Tem aí um pacotão de coisas que a gente resolveu assumir. E acho que justamente por isso a gente tem visto muito as mulheres não priorizarem a própria saúde, né? Então, acho que agora eu vou fazer esse convite também para vocês, para que vocês lembrem da máscara do avião, porque a gente não vai dar o recado que a gente está tentando, né, assumir se a gente não estiver cuidando prioritariamente da gente. Tá? Então, máscara na gente em primeiro lugar, tá bom? E aí, acho que aí é um convite mesmo para todos vocês. Eu estou aqui, fiz uma bagunça aqui com o meu computador, deixa eu voltar aqui. Para lembrar, né, que a causa do câncer precisa de vocês, a causa precisa do envolvimento, né, do apoio e do engajamento. Então, fiquei muito feliz aí, né, do trabalho das domadoras fazendo a máscara, e isso amplia a visibilidade, né? Isso também fala mais com as pessoas sobre a importância do Outubro Rosa, porque quando a gente está falando do Outubro Rosa, é de tudo isso aqui que a gente está falando, né? Então, é sempre muito importante que a gente também discuta. Assim, meu recado era esse, né? Eu também gosto sempre de encerrar lembrando que o Oncoguia trabalha com os pacientes, né? Acho que prioritariamente o nosso grande público é garantir muita informação de qualidade para quem recebeu o diagnóstico de um câncer de mama ou de um diagnóstico de qualquer outro tipo de câncer. E a gente trabalha justamente, né, para garantir que essas pessoas consigam ter acesso a tratamento, ter acesso à informação, ter acesso a exames, que eles tenham acesso à qualidade de vida.
E então, para isso a gente tem, né, desde o portal Oncoguia, que é bem bacana todos vocês conhecerem, a gente está presente em todas as redes sociais, e tem uma coisa que também é muito importante todos vocês saberem, a gente tem o canal Ligue Câncer, tá? Que é esse número que está aqui, que é um número nacional, gratuito, que qualquer pessoa pode ligar para tirar dúvidas relacionadas ao câncer. Então, pode ser dúvida, estou perdida, né? Tô fila, meu plano de saúde negou meu tratamento, eu quero conhecer meus direitos, tem uma lista de direitos que todo paciente com câncer tem. Estou me sentindo sozinha, estou precisando desabafar, né? Estou precisando um pouquinho de colo, então pode ligar também para o Ligue Câncer. E aí, por conta desse nosso envolvimento muito grande na causa, a gente também faz um trabalho mais político, né? De estar justamente monitorando, propondo, né? Cobrando dos nossos governantes que realmente o câncer seja tratado com mais prioridade no nosso país. Tá bom? Então, agora eu espero que vocês tenham muitas dúvidas para a gente conversar. Luciana, deixa eu aproveitar e perguntar. Eu tenho lido em alguns jornais, né, da dificuldade que foi esse período de pandemia e agora a retomada, né? Porque a pandemia prejudicou alguns tratamentos, né? E como é que vocês estão trabalhando isso? Olha, Christian, obrigada pela pergunta. Foi muito, muito, muito grave. Pra vocês terem uma ideia, a gente já tem vários especialistas falando que acho que a hora que a gente sair da pandemia, né, gente, vamos ver que horas a gente vai sair disso, mas a gente já sabe que a gente vai enfrentar uma epidemia de casos avançados de câncer. Nós coletamos dados do DataSUS, para vocês terem uma ideia, né, que é a plataforma oficial aí do Ministério da Saúde, que coleta os dados, que organiza toda a informação. O número de mamografias, de cirurgias, de biópsias, de colonoscopias, né, que são os exames para o câncer de intestino. A partir do momento assim que começou realmente a pandemia, você vê, né, você tem ali um gráfico que tem um número meio estável, né, de números realizados por mês. A partir de março, o gráfico despencou mais de 50%, né, de pessoas que deixaram realmente de fazer seus exames. E acho que, claro, né, gente, o recado foi dado e acho que o recado foi assumido, né? Todo mundo ouviu a mensagem "fique em casa", e era para ficar mesmo, né? Então, acho que por um momento inicial ficou todo mundo muito inseguro, muito preocupado. Acho que durante 1-2 meses ali, as próprias instituições de saúde foram muito impactadas, muito, muito, né? A gente fez uma pesquisa bem nessa época, entre março e abril, e o que a gente viu foi 43% dos pacientes que participaram da pesquisa, eles reportaram que os seus tratamentos tinham sido impactados. Então, os tratamentos foram realmente cancelados ou adiados mesmo. E aí foi quando a gente começou a ficar muito preocupado, porque por parte das sociedades de oncologia, né, o recado era: o tratamento no câncer não pode parar, né? Se você está realmente, né, com uma doença como o câncer, que precisa de um tratamento como uma quimioterapia, ou se você está com uma cirurgia agendada, se você está fazendo uma radioterapia, que são tratamentos, né, que essa questão da periodicidade é muito importante, ficar sem fazer, né, você sabe, você corre um risco muito grande, sim, da doença descontrolada, da doença evoluir. Então, a gente veio acompanhando tudo isso. Em julho, a gente fez uma segunda rodada da pesquisa e o número ainda existia, ainda tinham muitos pacientes que estavam com seus tratamentos interrompidos. Agora, a gente sabe que a coisa está um pouco melhor, mas assim, tá complexo. Assim, acho que hoje a gente precisa discutir muito, a gente está, inclusive, se preparando para uma cobrança maior mesmo, por parte do, né, querendo para a gente cobrar realmente os governantes, porque a gente imagina que a gente vai ter que fazer um esforço coletivo muito, muito sério para a gente agilizar os diagnósticos, porque é no diagnóstico que eu acho que a coisa agora está parada. Tem muita gente que devia ter feito o exame e não fez, e tem muita gente agora tentando fazer, e acho que agora a gente já está começando a ter fila acumulada. Então, a gente está agora realmente
focando aí, fazendo um esforço muito importante para agilizar essas filas dos diagnósticos, de exames, de biópsias, para começar a garantir que as pessoas retomem seus tratamentos. Então, muito sério, se vocês conhecerem alguém que está precisando fazer um exame e não está conseguindo, precisa fazer, pode até pedir para ligar para um oncoguia. Se tiver alguém que está com o tratamento parado, piorou ainda, né? Tem que ligar na instituição, tem que cobrar, porque agora não deveria ter mais nenhum tratamento interrompido e nesse momento as pessoas têm que conseguir fazer seus exames. Eu sei, né, que quando a gente fala de SUS é muito desafiador, óbvio, né? Mas a gente também tem direitos, né? Tem aí mecanismos de cobrar os nossos direitos e tudo isso pode ser exercido, né? Deixa a palavra livre, algum companheiro, algum estudante gostaria de fazer pergunta? Tá me ouvindo? Sim, Luciana? Tá me ouvindo? Lu? Sim, Tá? tô te ouvindo. Eu queria só saber, porque muitos ginecologistas, quando vem no exame, vem células diferenciadas, já resolvem, achando melhor, extrair a mama. É bastante comum a gente ver isso, né? Que fala que é o começo do começo. O que você acha disso? Isso já é um resultado da biópsia, dona Alzira? Isso já é um resultado, é uma coisa que já foi feita a biópsia ou seria ainda na mamografia? Na biópsia. Na biópsia das células diferenciadas. Daí fala se é melhor extrair porque é o começo do começo. Eu acho que está correto. Eu acho que é muito importante essa opinião do patologista, né? Então, acho que é importante realmente saber se isso pode ser algum perigo e que outros fatores também possam ser avaliados, né? Uhum. Mas isso é muito importante que outras coisas também sejam avaliadas. Acho que quando é um caso individual, aí o ginecologista tem mais condição de tomar decisão, né? Exatamente. Outra coisa também é assim, até que idade tem que estar fazendo mamografia? Já não pode parar? Não pode parar. Não, na verdade, assim, os médicos falam para fazer até 70 anos, né? Tá ali na verdade, não é 70, acho que é 79. Mas não tem que parar, não, tem que continuar fazendo. Mas será que é possível ainda, mesmo com idade avançada? É possível, sim, é possível. É mesmo? Tem muito caso, não? Não, é menos, né? Mas é possível, sim. É importante fazer. Então não tem saída. Não. Aquela coisa chata, né? Porque a mamografia é muito chata de fazer. É verdade. Tem gente que fala, mamografia é ótima. Tudo bem. Obrigada. A palavra ainda está livre, meninas. Acho que tem a Maria Del Carmen, é isso? Pode Del falar. Carmen. Pois não, Del Carmen. Viu, Luciana? Essa jovem que usa prótese de silicone, isso aí tem alguma coisa a ver? Pode desenvolver o câncer ou não tem problema nenhum? Não, ótima pergunta. Não tem, tá? Não tem. Pode colocar silicone, não tem problema nenhum. A única coisa que às vezes as pessoas acham é que o silicone esconde o câncer de mama, tá? Então também não é verdade. Óbvio que na hora que vai fazer a mamografia tem que falar para o técnico, né, que você tem a prótese. E aí na hora de fazer, o técnico sabe dar um jeitinho ali na máquina, que acho que a Márcia, né, Márcia? Você deve saber disso, que você ajeita melhor ali, dá uma puxadinha no silicone e tal, para poder fazer o exame de forma mais adequada. Mas não é verdade, não, que silicone dá câncer de mama, nada disso. Eu vou aproveitar. Tem outros mitos, só para pegar carona. Tem gente que fala que um trauma psicológico muito grande gera câncer de mama, tá? Então, isso não é verdade. Eu estava numa palestra ontem até com o Dr. Drauzio e ele falou que ele não gosta nem um pouco quando as mulheres fazem isso, porque eu acho que
assim, é muito duro, a mulher ainda tá se culpabilizando, né? Assim, já é tão duro receber o diagnóstico de um câncer de mama e você ainda tá se culpando por ter gerado isso, né? E ele fala, gente, assim, se fosse verdade, né? Se você fez o seu câncer, então desfaça, né? Assim, então, já que você tem um botãozinho de fazer, então desfaça. Então, não é verdade, né? Então, trauma psicológico realmente não é capaz de gerar um câncer de mama. Agora, o que é muito importante, né? A gente estava falando lá na palestra, eu preciso prestar atenção, sim, nos meus sentimentos, eu preciso prestar atenção, sim, se eu tô com um quadro de depressão instalado. Por quê? Né? Porque quando a gente está mais deprimido... Nossa, Oi? A gente também faz com que o nosso corpo fique mais imunodeprimido. Aí a gente começa a dar brechas para uma possível doença surgir. Então, por isso que a gente precisa ter esse monitoramento aí muito, muito frequente, muito cuidadoso com a gente. Tem gente que fala que sutiã com ferrinho dá câncer de mama. Tem gente que fala que tomou uma bolada na mama e aí fez o câncer de mama. Tem uma confusão com alguns tipos de desodorante, né? Que tem desodorante que causa câncer de mama, tal. Então, não sei se vocês já ouviram essas histórias, mas é tudo mentira. Tudo mentira. Fala, Márcia. Eu vou aproveitar, vou chamar meus alunos para participarem um pouquinho, que eles estão um pouco tímidos, mas eles participam bastante. Mas eu gostaria primeiro que a professora Selma, que eu vi que está aqui, é a nossa professora de saúde coletiva, né, do SUS, para ela falar um pouquinho, né, em relação ao câncer de mama, não sei, ao SUS, em relação às filas. Selma, você está aí? Bom, a professora acho que não ouviu, não sei se caiu. Eu vi aqui na listagem. A Paola. Paola, está me ouvindo? A Paola é mais tímida, viu? Quero ver se ela fala agora. Você está pedindo para a gente tímida falar, Márcia? Ela também não está falando. Não. Bom, olha lá, ela é assim mesmo. Quer falar, Paola, um pouquinho? Porque a gente chama eles sempre para falar um pouquinho, né? Então, tem uns que a gente sabe até que vai falar bastante. Aí a Paola sempre está participando. Quer falar, Paola, perguntar alguma coisinha? Não, só queria parabenizar pela palestra. Bastante explicativa e trouxe bastante aprendizado para a gente. Muito obrigada, viu, Luciana? Imagina, obrigada, Paola. A Renata. A Renata no início falou assim, Márcia, eu estou lutando aqui para poder entrar no Zoom, para entrar nesse aplicativo. Renata, você está nos ouvindo? Eles estão mais tímidos hoje. Ou não sei se estão ouvindo. Vanessa. Gostei dessa técnica, viu, Márcia? Eu vou usar no Lions também. Eles participam bastante, viu? Eu não sei o que não estão me ouvindo hoje. Bom, agora eu vou falar as últimas duas que eu vou chamar. Ou qualquer aluno podem se prontificar. A Aline Tavares e a Libni. Queria uma palavrinha. A Libni acabou de escrever aqui que ela tá sem áudio no notebook. Então ela não consegue... Será que elas estão sem áudio? A Libni? É. E a Aline? Eu tô aqui. Olha lá. Sempre tem algum deles que falam com a gente. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar a palestrante. Muito obrigada por trazer esse conteúdo, que é muito importante para a gente, mulheres, né? E a gente passar também para as nossas pessoas que a gente conhece. Eu trabalho com ginecologista, numa clínica particular. E eu vejo que esse ano muitas pessoas não foram fazer exame de rotina. Muito bom, é isso mesmo. Eu acredito que sim, por conta da pandemia, mas que nem agora que está no finalzinho do ano, né? Estão procurando, mas ainda muitos pacientes não voltaram a fazer os exames. Sabe que a gente acabou de, agora no comecinho do Outubro Rosa, saiu uma pesquisa Ibope,
que fala que 62% das mulheres esse ano tinham, né, não tinham ido fazer seus exames ainda, não tinham ido ainda ao seu ginecologista. Então você está super certa mesmo, porque eu imagino você que viveu isso na prática, né? Que você viu o consultório fechadinho, né? Provavelmente. Sim, sim. E muitos pacientes que era importante ter voltado e não voltaram esse ano. Agora, vamos ver, né? Ano que vem. É isso É o mesmo. que você falou, né? Que pode ser que... pode ser não. Provavelmente o índice vai ser muito alto. Infelizmente a gente já sabe que a gente vai ter que se preparar para isso. A Aurélia está falando aqui para gente, que ela é da equipe da saúde, que ela ainda não foi esse ano. Então, a Aurélia está em tempo, né? Está em tempo, pode aproveitar esse outubro rosa que vai falando. Tem que aproveitar, tem ainda mais uns 3 meses. Eu tenho outubro e mais 2 meses, né? Sim, aproveita para atualizar todos os exames. Mas era isso mesmo, e muito obrigada, viu? Excelente palestra. Pelo depoimento também, super importante. O professor Irineu, que está aqui com a gente. Olá, tudo bom? Oi. Desculpa aqui a baguncinha no fundo, né? Mas eu me atrasei um pouco porque eu tentei pelo celular, não tinha áudio e vídeo, aí vim pelo computador. Mas falando um pouquinho sobre a questão da prevenção aí do câncer de mama, o tratamento, né, do câncer pelo SUS, né? Os usuários têm, com certeza, direito ao tratamento gratuito, né? Eu acho que a professora Selma pode falar bem melhor sobre isso, né? Eu tive um caso aqui específico, perto de casa, uma conhecida, e que ela descobriu o câncer de forma precoce, bem assim, rápido, e em menos de um mês ela passou por cirurgia, fez a mastectomia, parcial, né? E também fez a parte de quimioterapia, né? Tá super bem e fez um tratamento pelo SUS, né? Então, eu acho assim, muitas pessoas criticam o SUS, tem essa onda agora política que eu não vou entrar em detalhe, porque eu não sou de um lado ou do outro, mas enfim, eu acho que a gente tem que garantir os nossos direitos, né? Lutar pelos ideais, até porque o SUS é um sistema, né? Gratuito, muitos reclamam, né? Mas é um direito garantido, né, da população, né? Então, nós não podemos ficar sem SUS. Como eu falei, eu não sou de nenhuma parte política, né? Mas acho que o SUS ele somente, acredito que de repente ele é mal distribuído, né? Essa questão de verbas e assim por diante. Mas acho que é um excelente sistema universal, gratuito, de atenção à saúde, tanto na prevenção de outras doenças, né, diabetes, hipertensão, tem a saúde do homem também e a saúde da mulher, né, que, enfim, é muito importante aí o acompanhamento. Essa é a minha fala. Obrigado, viu? Super bacana, Irineu, é isso mesmo. Acho que a gente até fala no Oncoguia uma coisa que o meu SUS não é igual ao seu SUS, infelizmente. Isso não deveria existir dentro do SUS, mas uma das coisas que mais a gente batalha é para diminuir desigualdade, né? Então, hoje Justamente. A gente sabe que as diferenças na saúde, né, entre o acesso à saúde para quem tem plano de saúde, para quem depende do SUS, são muito diferentes, né? E mesmo dentro do SUS, dependendo do lugar onde você está, as diferenças também são muito, muito grandes. Então, a gente tem batalhado muito para que essas desigualdades não aconteçam, né? Porque, assim, gente, assim, uma mulher em Manaus, né, muitas vezes ela precisa viajar 9 horas para conseguir fazer uma mamografia, né? E mesmo assim, as filas são muito grandes. Então, mesmo essa discussão de mamógrafos, que eu não entrei aqui com vocês, mas essa discussão de mamógrafos, a gente não fala que no Brasil a gente tem falta de mamógrafo, mas os mamógrafos, eles estão mal distribuídos. Então, a grande concentração está aqui no Sudeste, né? E aí tem número menor lá no Norte e no Nordeste. Então, tem toda essa discussão aí, que sem dúvida nenhuma
né, o serviço, o SUS ele está totalmente à disposição, a gente tem ilhas de excelência melhores até do que no plano de saúde, mas é verdade que também é um sistema sobrecarregado, que precisa de mais atenção, que precisa de mais investimento, né? Então, tudo isso é bem importante. Mas também sou fã do SUS. É isso aí. Algum aluno quer falar mais alguma coisa? A Rebeca Trevisano, né? O Lúcio, eu não vi se o Lúcio fez as perguntinhas. Ele gosta de perguntar bastante. Vocês viram, gente? Vocês acompanharam? Lúcio quer colocar alguma coisa pra gente? E a Rebeca Trevisano. Oi, boa noite, tudo bem? Oi. Acho que não tem nenhuma pergunta, foi muito claro, só agradecer pelo conteúdo enriquecedor. Acho que é muito importante, principalmente enquanto alunos, para o preparo para a nossa vida profissional futura, até para inspirar como passar as informações assim dessa maneira tão clara. Então, só parabenizar mesmo. Obrigada. E, já que tem bastante aluno aqui, vão lá seguir o Oncoguia também, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Em todas as redes, tá? Instagram, Face, tem TV Oncoguia no YouTube, a gente está no Twitter, tem LinkedIn, a gente está em todas as redes. Eu estou em todas seguindo, viu, gente, o Oncoguia. Pergunta para a Luciana, sempre estou a seguindo em em todas as redes. Tem alguém da FAESB que quer falar? Eu, da minha parte, né, parabenizar a Luciana, né, e agradecer o convite aí. Para a gente, né, eu não sei se todos aqui da FAESB que estão vendo ela, vendo ela hoje, lembra dela da segunda vez, né, porque ela já esteve com a gente. As alunas que estão com a gente hoje no segundo semestre não a conheceram. Mas para a gente é muito bom, viu? É uma honra mesmo esse convite, é muito bom participar, viu, Luciana? Obrigada mesmo pelas informações. Eu vi aqui a Rebeca falando, né? Que bom, né? Essa inspiração. Eu também acho a Luciana assim, ela é excelente em comunicação. Fala, gente, que inspiração, que coisa boa que ela traz para a gente, apesar de tratar aí de um assunto, né? Que a gente fala tão temível, né? Entre mulheres e todos. Pensando no Outubro Rosa, a gente vê que ela é referência. Eu tentei fazer contato com ela esses dias, viu, gente? Não consegui. Fiquei mais de um mês tentando. Não teve jeito. A gente tentou de todo jeito, ligamos, tal, mas a gente sabe que ela é muito procurada realmente nessa época de outubro, né? Por ser referência aí, que a gente pensa na nossa região, na cidade de Tatuí, região em geral. Para a gente é um prazer sempre ouvi-la, viu? Eu acho que é isso, obrigado. Eu não sei se alguém quer colocar alguma coisa. A Renata está muito quietinha hoje, eu não sei se é o microfone dela, né, Irineu? Irineu, a gente está acostumado realmente com os alunos, né? A gente está acostumado. Oi. Eu tenho uma dúvida. Tá. É o seguinte, a gente sabe que o exame mais utilizado para a detecção do câncer de mama é a mamografia, correto? Correto. Então, eu sei que pelo SUS a mamografia é feita somente a partir de uma certa idade, mas quando eu trabalhava na recepção do posto de saúde, uma vez eu presenciei um caso de uma moça de 17 anos que foi encaminhada para Jaú. O exame dela indicava BIRADS 4. Só que a minha dúvida é, se a mamografia só é feita a partir de uma certa idade, como que o médico deu o diagnóstico de câncer de mama numa paciente de 17 anos? Ele fez algum outro exame, Lúcio. Muito provavelmente. Eu falei um pouquinho rapidinho, mas né, a mamografia não é indicada. No SUS, para vocês saberem, gente, a regra é 50 anos, tá? A gente fala de 40 porque é a idade que preconizada por todas as sociedades médicas, e existe uma lei no Brasil que chama Lei da Mamografia, que se a mulher quiser fazer um exame com 40 anos, ela pode fazer. Então, essa é uma informação importante. Esses casos existem, Lúcio, e muito provavelmente algum outro exame, ou o nódulo ele estava muito grande, e o médico só de palpar percebeu e tomou essa decisão, ou realmente ele fez uma ressonância ou um ultrassom para fechar esse diagnóstico, sabe? Mas... E tem um detalhe, essa paciente, a mãe dela já teve câncer de mama também, então ela já tinha um histórico familiar bem próximo ali. Pois é, isso conta muito, né? Infelizmente, gente, essas exceções existem, né? Bom, Obrigado, professor. Eu agradeço a Luciana, ao presidente também da LC por convidado a gente, tá?
Eu não sei se a Selma ou alguém quer falar alguma coisa. Mas você viu como o pessoal que participa? Eles participam, né? Presencial, mas mesmo, né, a gente está nessa forma remota, né, o professor Irineu está aqui, a professora Selma, a gente vai falando, vamos lá, pessoal, porque eles têm bastante dúvidas, né, e acaba, né, que é o momento de ir lá, retirar as dúvidas, participar, a gente sempre, como professor, a gente está acostumado, né, e a pergunta tal, como tá, a gente, aquela coisa, né, da aula, da artigo, só assim, porque senão remotamente fica só a gente falando do lado de cá, né, e não é, estamos na casa do outro, estamos com o outro, né, então é da forma que a gente interage mesmo. Mas obrigada. Obrigado, viu, Márcia, pela participação da FAESB, todos os professores, alunos, transmitam o nosso carinho aí a todos vocês e obrigado. Parabéns, viu? A gente que agradece, viu? Agradecemos muito o convite. Companheiros, companheiras, alguém quer falar? Del Carmen? Luciana, o tratamento para o câncer de mama é só a quimioterapia e a radioterapia ou tem coisas mais modernas nesse momento? Muita coisa mais moderna, viu, Maria? Ó, hoje, primeiro, tem que saber que o principal tratamento para o câncer de mama é a cirurgia, tá? Então, tudo começa realmente com a cirurgia e mesmo que às vezes acontece que se o câncer está no comecinho, é a cirurgia que é feita primeiro. Se o câncer está um pouco mais avançado, às vezes a paciente toma mesmo um pouco de químio ou de outras opções para diminuir o tumorzinho, mas em algum momento ela vai ser operada. Hoje a gente tem químio, a gente tem rádio, a gente tem um tratamento que chama terapia-alvo, tem tratamento que chama imunoterapia, tem hormonioterapia, tem bastante novidade, muita novidade mesmo. Tanto que hoje a gente fala que no câncer de mama a gente tem que saber que são diferentes tipos de câncer de mama. No onco a gente fala para as pacientes que ela tem que saber o nome, sobrenome e o apelido do câncer de mama, porque hoje isso é a medicina personalizada, então isso vai definir, inclusive, qual é o melhor tipo de tratamento que a paciente pode ter acesso. Então, tem muita, muita, muita novidade, Maria, muita. Companheiros, alguém tem alguma outra dúvida? Gostaria de esclarecer? Bom, eu estou aqui com vocês, mas espero que vocês tenham lembrado da minha tarefa lá com vocês no começo, tá? A gente tem que sair disso aqui com um aprendizado para compartilhar depois. Então, antes de nós encerrarmos, eu queria passar a palavra à nossa presidente da Comissão de Saúde, a companheira Leão Cristiane. Primeiramente, eu quero agradecer, né, a doutora Luciana pelo convite, né, de estar participando e estar nos agraciando, né, com essa palestra, que foi com certeza de grande importância, tirou bastante dúvidas. Então, eu quero agradecer em nome do Lions Club de Tatuí, em nome da Comissão de Saúde, muito obrigado por você ter disponibilizado, né, o seu tempo para estar aqui com a gente. Tá? Muito obrigada mesmo. Imagina, uma honra. Obrigada. Luciana, eu queria agradecer a você e pela parceria, dizer que para o Lions é muito importante são essas informações que você trouxe, principalmente que o nosso clube tem bastante companheiras domadoras, é um clube hoje com mais mulheres do que homens, então é importante, né, trazer essas informações e, como você disse, a gente acaba se tornando multiplicador dessas informações. Então, com certeza, nós saímos daqui hoje enriquecidos, satisfeitos e sabendo um pouco mais daquilo que a gente pode transmitir ou questionar nas questões das informações falsas, né? Então, a nossa gratidão a você, leve com você o nosso carinho e agradecer, né? Porque a gente sabe que a sua agenda é concorrida e o tempo é aquela coisa mais preciosa que a gente tem hoje, né? Então, muito obrigado e que leve de todos nós o nosso carinho e nossa consideração. Imagina, muito obrigada, gente. A gente pode combinar, tá? De fazer uma presencial ano que vem.
Com certeza. Eu agradeço a todos e espero que tenhamos, né, todos tenham aí uma boa noite, um bom fim de noite e que possamos multiplicar, levar adiante as informações, o passo a passo, enfim, tudo aquilo que aprendemos hoje a gente possa transmitir para a nossa família, para os nossos amigos e sermos multiplicadores da informação que salva vidas, né? Grande abraço a todos. Luciana, boa noite. Muito obrigado. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Tchau, boa noite a todos. Parabéns, obrigado. Parabéns, Luciana. Tchau. Parabéns, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, mãe. Parabéns, tchau, tchau. Boa noite a todos. Ficaram muito bem de máscara, viu? Parabéns. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite, Vitor. Obrigado, viu? Obrigado eu, presidente. Parabéns, doutora. Obrigada. Grande abraço, pessoal. Até mais. Boa noite a todos. Abraço, Lisboa.